Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o local ideal para cultivar as nossas gordinhas. Primeiro, a suculenta ela precisa de uma intensidade maior de luz. Então você vai cultivar a suculenta ou em sol pleno ou na meia sombra. Nunca cultive a suculenta sem tomar aquele sol, nem que seja um sol filtrado. Por quê? A suculenta ela precisa de no mínimo 4 horas de sol por dia. Existem as espécies de meia sombra, então elas precisam de menos sol, né? São suculentas que você pode colocar ali na sua sala, mas que seja um local claro. Então, se eu vou colocar uma suculenta dentro de casa, eu tenho que colocar no local mais claro da minha sala, ou seja, próximo de uma janela. O ideal, né, de uma suculenta para esse ambiente interno seria a suculenta de meia sombra. Então, elas podem se adaptar àquele ambiente ali, se for um local com intensidade de luz, né, ideal para ela. Como saber se uma suculenta ela gosta mais de sol ou se ela é de meia sombra? Primeiro, quando eu compro uma suculenta, né, eu particularmente, quando eu não conheço a espécie, eu vou pesquisar sobre ela. Então, o ideal é que você busque informações sobre a planta. Uma grande parte, né, das suculentas, elas apreciam um sol intenso. Então, a, a quantidade de espécies é muito grande. A gente falar, né, todas as espécies que gostam de sol, mas a maioria aprecia sol intenso. Então, elas têm que receber no mínimo 4 horas de sol por dia, né, para elas crescerem bonitas, para elas ficarem saudáveis, né, sem aparecimento de pragas. Então, o sol ele ajuda nisso aí também, ele ajuda a combater as doenças, as cochonilhas, né, as pragas aí que acabam atacando as nossas suculentas. Então, como que eu vou saber a quantidade ideal de sol? Primeiro, eu, né, pesquiso qual espécie que eu comprei. E a partir daí, a partir do momento que você pesquisa a espécie, você vai olhar sobre ela, se é uma espécie de sol pleno, você vai olhar se é uma espécie de meia sombra. Existem suculentas que se adaptam ao sol, outras não. A primeira coisa a fazer é pesquisa, né? Não quer pesquisar, não gosta, eu indico observar a planta, né? A planta, ela te dá sinais de que ela não está gostando daquele local que você colocou ela. Então, você comprou uma planta, você colocou ela em algum lugar aí na sua casa, o ideal é você fazer a adaptação dessa planta primeiro, né? Você não vai comprar a planta que seja num garden, né? Que seja num supermercado, que seja numa floricultura. Então, você não vai comprar a planta e já colocar ela no sol. Você tem que fazer a adaptação dela primeiro. O ideal é que você faça isso num ambiente de meia sombra, né? Coloca ela num lugar na sua casa que não vai pegar esse sol direto num primeiro momento, né? E a partir daí você vai adaptar ao sol da manhã, né? E assim você vai dando uma quantidade maior de sol para ela. Nem perceber se a planta tá gostando. Como que a planta vai me falar? Gente, a suculenta, ela tem um formato dela. A suculenta é bem compacta. As suculentas de rosetas, né, elas têm um formato de rosinha mesmo. O que que vai acontecer com essa planta? Essa planta vai te dar sinais de que ela está precisando de mais sol, ou seja, ela vai buscar o sol. É o que a gente chama de estiolamento. Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês, que é essa planta aqui, ó. Esse é um rubtiquitum.
Sedum geralmente precisa de mais sol, essa espécie. Então, essa planta aqui tá muito estiolada, tá vendo? O estiolamento é isso aqui, é o espaçamento entre as folhas. Então, o espaçamento entre as folhinhas, tá vendo que tá grande o espaço entre as folhas? Então, isso aqui é estiolar. Então, essa planta, ela tá verde, ela fica vermelhinha. Então, eu preciso dar mais sol para ela, né? Para ela ficar com um formato mais bonito. Então, é isso. A planta, ela vai me dando os sinais. Existem as espécies que eu posso cultivar tanto a meia sombra e também posso cultivar no sol. Por exemplo, essa Rhipsalis. Essa aqui, ela tá pegando mais sol, tá vendo? Ela tá mais estressada, fica mais vermelhinha. E essa aqui já pega uma quantidade de sol menor, então ela tá mais verde, né? É observar a planta mesmo. Se a planta tá gostando, né, daquele ambiente. Então, como eu falei, existem as plantas que eu posso adaptar elas àquele sol intenso e já tem as plantas que não suportam. Então, se eu colocar uma planta de meia sombra, por exemplo, as raórtias. As raórtias, elas não toleram o sol direto, né? Então, elas apreciam a meia sombra. O que é meia sombra? Meia sombra é o sol filtrado pelo sombrite, por uma árvore, um sol mais fraquinho da manhã. Então, ela não tolera esse sol pleno. Então, uma ravórtia nesse sol pleno, então a planta ela vai sofrer queimaduras, né? A planta, se ela queimar o miolo, ela também gosta de pouco sol. As aloes também. Então, assim, não é regra, mas, em geral, as plantas que são mais verdes, né, que tem uma coloração, elas não mudam a coloração no sol. Então, essas plantas, elas são plantas de meia sombra. Então, aloe, haworthia, então, é um grupo pequeno. Se a gente for olhar, né, a quantidade a variedade suculenta que tem, então as suculentas de meia sombra a gente não tem muita opção. Os colares também, colar de pérolas, por exemplo, ele deve ser cultivado a meia sombra, ele não tolera esse sol muito forte, ele não fica bonito, não desenvolve bem. O colar de rubi, ele já gosta mais, já tolera mais a intensidade maior de sol. Quando ele está no sol, ele fica com essa coloração arroxeada, mas ele fica muito bem a meia sombra, né? Se você quiser cultivar ele embaixo de uma árvore, ele vai se adaptar muito bem. Os cactos, né, gostam mais de sol. Os cactos precisam de uma quantidade maior de sol, né? As equevérias também, as equevérias são plantas que precisam de mais sol, mas toda planta tem que ser adaptada, né? Então, essas plantas que têm a coloração mais intensa, elas precisam de mais sol, tá? Esse é o Graptopétalo macdougall, é uma planta também que não tolera aquele sol intenso, mas ela tá bem estressadinha, então ela tá pegando uma quantidade maior de sol. Colar de golfinho. O colar de golfinho, ele fica bem à meia sombra. Ele não tolera aquele sol forte, né? Ele não fica bonito, não vai bem no sol forte. Orelha de Shrek também é uma planta de meia sombra. Mas essa aqui, ela tá pegando, né, mais sol, ela tá estressadinha, mais sol, mas não é aquele sol pleno, aquele sol intenso. Essa aqui também tá com a coloração bem bonita, tá vendo? Com as pontinhas avermelhadas. Então, a planta, ela vai te dar sinais, né, de que ela tá gostando ou não daquele ambiente que você colocou ela. Tem a rosinha do sol também, como o próprio nome fala, ela gosta de bastante sol, tá? Ela dá uma florzinha linda, mas para ela florir, ela precisa de sol, né? A quantidade maior de sol. Pode colocar ela no sol intenso.
Lembrando que tem que adaptar, tá bom, gente? Toda planta ela tem que ser adaptada para ela não sofrer queimaduras. Por mais que a planta goste daquele sol forte, se ela não estiver sendo cultivada no sol, ou até mesmo ela pode sofrer aquele estresse por estar mudando de ambiente, né? A planta estressa, porque ela está mudando de casinha, então ela vai sofrer um estresse. O ideal é que você faça essa adaptação nela antes de você colocar ela direto no sol, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. O ideal, então, né? O que eu aconselho, o que eu faço é isso, é observar a planta. Às vezes você tá com uma planta aí que tá cheia de cochonilha. Você pensa, essa planta é muito sensível, ela não vai tolerar o sol, mas você tem que adaptar a planta. Se ela tá pegando aquela, né, a quantidade maior de cochonilha, então significa que ela não tá, significa que tá faltando alguma coisa ali para ela não tá bem, né? E pode ser o sol mesmo, né? Às vezes a gente trata essas pragas com o sol. O sol é um ótimo remédio para cochonilha, para fungo. Então, essa planta sua ela não tá bem, né? Dá uma quantidade maior de sol para ela e vai observando, tá bom? Espero, né, que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida aí, deixe aí nos comentários, por favor. Né? Se vocês tiverem aí dicas para dar de outros vídeos, deixe aí também nos comentários. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.